Sejam bem-vindos a mais um Pod Fé. E hoje estamos aqui com um convidado super especial que nunca veio ao nosso programa, né? Ele, Padre Fernando. Padre, seja bem-vindo mais uma vez ao Pod Fé. E hoje para falar de um tema super importante e muito especial que a nossa igreja está vivendo nesse ano, né? Que é o Ano Jubilar. E para começar, eu queria que você explicasse pra gente o que é um ano jubilar. O que é um jubileu? Muito bem, boa noite a todos os nossos telespectadores, a vocês. É com alegria, né, que mais uma vez a gente retorna, senta aqui deste lado, no Pod Fé. Eu acho que há uns 2 programas também eu sentei deste lado aí. Mas assim, este ano de 2025 é um ano jubilar. O jubileu na igreja ele é comemorado a cada 25 anos. Então o último jubileu mesmo, né, ordinário, foi no ano 2000. E agora, 2025, o próximo 2050. A cada 25 anos tem um ano jubilar. E o jubileu, justamente, ele é bíblico. Lá no livro de Levítico, capítulo 25, que era um tempo de 50 anos, era um tempo de libertação, era um tempo de descanso para a terra, libertação dos escravos, um tempo de restauração na vida do povo, enfim. Então a igreja adota também este jubileu para si, para a libertação e purificação dos pecados dos filhos da igreja, que somos cada um de nós, para que as nossas penas possam ser assim apagadas definitivamente. Então, a cada 25 anos, a igreja proclama esse estado de graça, onde todos são convidados para poder buscar a libertação das suas penas temporais, buscar de verdade o perdão e a graça de Deus na sua vida. É como se assim, a vida voltasse ao zero, de novo, totalmente purificados, sem nenhum pecado. Depois eu vou explicar direitinho, porque o sacramento da confissão também purifica os nossos pecados, mas não apagam as nossas penas. Depois eu vou explicar mais à frente. Mas assim, o jubileu é justamente isso, um tempo de graça onde a igreja chama os homens e mulheres para a conversão, para a vida nova. E, padre, como que é proclamado esse jubileu e como é a escolha desse tema? No caso, a gente está no Jubileu da Esperança. Como que é escolhido esse tema? Depende do tempo que estamos vivenciando. Por exemplo, o Jubileu da Esperança. A gente acabou de passou por uma pandemia, estamos vivendo tempos de guerra. Então a igreja, olhando justamente o tempo, o que a humanidade está enfrentando, está sofrendo, ela escolhe o tema. Qual vai ser o tema? Esperança. Esperança para dias melhores, pós-pandemia. Esperança, não é à toa, né? Não é à toa. Jamais. A igreja ela é muito sábia, ela é mãe e mestra. Ela olha para o tempo presente para chamar os seus fiéis a terem esperança em dias melhores. Então o tema é justamente voltado para aquilo que a gente está vivenciando agora. Guerras, pandemias, as crises sociais, as financeiras, enfim, as crises humanitárias. Então, como acontece o jubileu? O jubileu ele começa onde o Papa, ele proclama este ano jubilar, chamando a igreja à conversão, abre a porta santa nas 4 basílicas papais em Roma e também as igrejas catedrais, santuários espalhados pelo mundo inteiro também são locais de peregrinações, onde o povo, recorrendo a essas igrejas, poderão assim fazer a celebração e receber as graças do jubileu, que são justamente as indulgências, na qual nós iremos abordar daqui a pouco, como é que a gente faz essa celebração, como receber as indulgências, enfim. Mas assim, começa com as aberturas das portas nas basílicas papais e o Papa proclamando este ano de vida, de graça, nas catedrais e santuários pelo mundo inteiro. E como é que a gente faz para conseguir agora, né, as indulgências? E o que é indulgência? Certo. Existe uma celebração, ela é muito simples. Às vezes a gente pensa que é algo complexo, a celebração do ano jubilar. Não, é algo simples. Ela pode ser celebrada de maneira comunitária, onde toda uma paróquia, uma comunidade poderá ir a um local de peregrinação, ou pode ser celebrada também individualmente.
E a celebração se dá do seguinte modo, inclusive aqui é um livrinho aqui que a gente utilizou no Congresso do Apostolado da Oração no dia 1º de maio, tivemos aqui, e fizemos uma celebração do ano jubilar com as pessoas que estavam visitando a nossa paróquia. Né? Começa logo então, a pessoa tem que fazer um exame de consciência dos seus pecados, um arrependimento sincero a partir do exame, ou seja, detectando as suas falhas, as suas fraquezas, arrepender-se. Arrependendo-se, confessar. Buscar o sacramento da confissão diante de um sacerdote. Confessando, procurar a igreja, onde esta igreja seja um lugar de peregrinação, e aqui quero abrir um parênteses, a nossa paróquia, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em nossa diocese, é um local de peregrinação. Na nossa diocese existem 2 igrejas, a Igreja Catedral, localizada em Bragança, e a Igreja Sagrado Coração de Jesus, aqui em Paragominas. O nosso bispo vendo a necessidade, porque... Logística? É muito grande a nossa diocese, né? A geografia, imagina, de Rondon a Bragança, então seria privar muitas pessoas de receberem esta graça. Sim. Então o bispo vendo a necessidade pastoral, a caridade pastoral, decidiu, né, abrir a igreja de Paragominas como também um local para receber as indulgências. Então, exame de consciência, confissão, procurar uma igreja que é indulgenciária, no caso a Catedral de Bragança e o Sagrado Coração de Jesus, aqui em Paragominas. Nessas igrejas nós temos a cruz, fica no presbitério. A pessoa deve contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, adorar nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz de Jesus, que é fonte de salvação e de vida nova, rezar pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Pode rezar ali o texto, ou rezar mesmo o Creio, o Pai Nosso e a Ave Maria e o Glória ao Pai, nas intenções do Santo Padre, o Papa. Buscar participar da missa, comungar e fazer as obras de misericórdia, as obras de caridade. São justamente aquelas que os evangelhos nos apresentam, né? Eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, estava na prisão, estava doente e fostes me visitar. Então, ou seja, é necessário fazer tais gestos, tais atos para receber as indulgências. Não basta simplesmente, eu vou na igreja do Sagrado Coração de Jesus, pronto, recebi as indulgências. Não, tem todo um caminho de conversão, de arrependimento, de reconciliação, e a pessoa tem que ter o propósito de não mais querer pecar. E ali reza também a oração do jubileu. Depois a gente vai deixar uns livrinhos expostos na igreja do Sagrado, porque quem quiser individualmente fazer as suas indulgências, poderá, vai ter todo o rito lá explicando direitinho. Mas também na nossa paróquia a gente vai organizar essas visitas comunitárias, onde cada comunidade da nossa paróquia vai vir em procissão num dia de domingo, para vivenciar o ano jubilar dentro da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus. E quem fizer isso, recebe as indulgências. E é muito importante a gente lembrar que o ano jubilar, apesar dele ser proclamado em Roma, ele tem que ser vivido em comunidade, em nossa comunidade mundial, então ela tem que ser vivida em todos os lugares. A gente acha às vezes que é uma coisa distante, porque o país católico, né, do mundo é o Vaticano, e às vezes a gente fica com essa barreira, eu não vou participar porque não está acontecendo aqui. E não, é como você está falando, estamos aqui como membros da igreja, como parte da igreja, fazendo parte desse ano jubilar, né? Isso mesmo, muita gente vai para Roma viver, né, o ano jubilar em Roma, mas... Quem pode, né? Claro, quem pode. Quem pode fazer a sua peregrinação, a sua romaria, e até a cidade de Roma, né, vai poder vivenciar. Mas também, essa mesma experiência que eles têm lá, a mesma graça que é alcançada na cidade de Roma, é alcançada também aqui na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. A mesma graça, a mesma Que bênção. graça, né? Ter e tão pertinho aqui de todo Sim. mundo, né? E assim, eu acho que ainda falta muito conhecimento da nossa igreja, dos próprios fiéis, né? De entender que é uma graça muito grande de todo mundo estar alcançando aqui, pertinho, ter esse poder de ter a igreja sempre aberta para buscar. Sim. Com certeza. E falando um pouco desse Jubileu da Esperança, né? Como você já explicou um pouquinho pra gente, como esse momento, como é escolhido, mas o que significa exatamente ter um Jubileu da Esperança no ano de 2025? Eu enxergo assim justamente para trás, né? Essas crises, as dificuldades, a humanidade.
É a igreja apontando para cada um de nós. Os problemas, as guerras, as dificuldades, as pandemias, elas nunca têm a última palavra. A igreja do Senhor é aquela que sempre olha para frente. Ter esperança é confiar, é o espero. Então a igreja quer justamente chamar a atenção dos seus filhos e filhas e esperar no Senhor. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, esperar no Senhor. E, padre, no jubileu a gente tem alguns símbolos, né? E esse ano a gente tem uma bandeira que representa o jubileu. Você poderia falar um pouquinho pra gente dos símbolos que tem nessa bandeira? Certo. Se a gente for pesquisar, eu não sei se tem como o Tiago colocar aí no vídeo, né, pra gente. A bandeira. A bandeira, a logo, né, do ano jubilar. A gente vai enxergar, por exemplo, 4 cores, uma abraçada a outra. E na frente dessas quatro personagens, 4 cores, representando justamente a humanidade, está a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses 4, e cada um com uma cor diferente, representam justamente a missão continental da igreja. Os pontos, né? Norte, sul, leste, oeste. A universalidade da salvação, da pregação católica que se espalha para o mundo inteiro. E na frente da igreja, né, está a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquela que conduz para a esperança. Eu espero na cruz, na salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Embaixo desta arte nós temos ali as ondas, o mar revolto, e ele não está calmo. É a igreja mostrando que para nós que a gente nunca vai encontrar neste mundo, peregrinos que somos, um mar calmo, tranquilo, mas sempre um mar revolto. E no baixo dessa cruz tem uma âncora. Talvez muitos nem tenham percebido uma âncora aos pés da cruz. Mas assim, numa gíria marítima, existe sempre uma âncora de esperança, que é justamente para ajudar alguns navios, algumas embarcações, a fazerem as suas manobras, às vezes com dificuldade. Enfim, quando encontra dificuldade ali, essa âncora de esperança vai ajudar aquele navio a fazer a sua curvatura, enfim, a sua manobra naquela dificuldade. Então, esta âncora justamente é Cristo Jesus, que em meio aos mares revoltos nos ajudam as manobras da vida, a superarmos os problemas e as dificuldades. O jubileu também tem um hino e também tem a oração, como o senhor falou agora há pouco, né? E, assim, eu queria que o senhor destacasse na oração do jubileu uma frase que remete e que resume o jubileu desse ano. Porque é uma oração muito bonita, né? Ela é bem completa para esse momento, né? Uma frase assim da oração do jubileu que muito deve tocar a cada um de nós é uma prece, na verdade, nessa oração. Estou até aqui. A graça do jubileu é a igreja dizendo, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo: reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz. Né? Este desejo, este anseio da igreja que sempre espera e confia pelo Senhor. Então vamos falar um pouquinho do que é a indulgência plenária. Certo. As indulgências plenárias. Elas mesmas. Ou seja, jubileu no chão. Tá interessada. Todo mundo quer o céu. As indulgências plenárias. A gente se confessa. A confissão acontece o quê? O perdão dos nossos pecados. Porém, a confissão, ela não apaga as nossas penas. Ainda continuam as nossas penas. Por exemplo, eu posso perdoar uma pessoa que cometeu um crime contra mim. Falando do âmbito civil, eu posso perdoar. Dou perdão, enfim, àquela pessoa. Porém, eu mesmo perdoando não significa dizer que eu não quero justiça. Que a justiça, ela não tem que pagar as penas dela. Que tem que ser julgada, pode ser presa, enfim. Eu te dou perdão, mas você vai ter que pagar as suas penas. Vai ter a prisão, vai ser julgado, enfim. Assim também acontece com o sacramento. O perdão de Deus chega a cada um de nós, mas as nossas penas ainda continuam. Ainda tem que pagar por elas. Tem que pagar por elas, por apenas um exemplo. Eu tirei a vida, fui ali, tirei a vida de um irmão, um pai de família, qualquer pessoa que seja. Estou arrependido. Senhor, me perdoa. Deus me perdoa, é verdade.
Deus perdoa, é misericordioso. Só que, como é que eu vou reparar isso, este dano? Eu fiz o dano. Eu fiz o dano, eu tive liberdade. Eu tirei a vida de uma pessoa, um pai de família, o sustento, enfim, sustentava não só pelo sustento dos outros, mas eu tirei a vida de um ser irmão. E não tem como eu reparar isso agora. Eu preciso pagar pelas minhas penas. E a palavra de Deus nos ensina que as penas, elas são pagas também no mundo futuro. Basta a gente lembrar, por exemplo, a passagem bíblica, onde nosso Senhor Jesus Cristo, várias vezes, várias passagens nas suas parábolas, ele nos ensina, né? Fulano, o homem foi jogado na prisão e ali não sairá até que pague o último centavo. Então, se eu morro nesse estado, é como se eu estivesse indo para o purgatório, porque no purgatório a gente paga as nossas penas. Por isso que a gente reza pelas almas do purgatório, porque é graças à oração da igreja que elas vão se purificando, vão pagando as suas penas. E então receber as indulgências é apagar essas penas, as penas temporais, as penas que de fato recebemos pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Tá? É como se estivessem totalmente purificados. Quem morre em um estado de graça, feito realmente, plenamente, as indulgências, vivido o ano jubilar, nossa, quem morre em estado de graça ganha o céu. Assim, a grosso modo, as indulgências é como se fosse limpar a ficha. A Dani, advogada, vai saber melhor do que eu explicar isso, né? Mas, tipo, quando uma pessoa comete um crime, apesar dela ter sido absolvida, continua lá no registro. Ficha suja. E aí, depois da indulgência, a minha ficha tá limpa. É limpa, ou seja, é a purificação, é a graça de Deus. Muitos vão se perguntar, nossa, mas a igreja pode fazer isso? Vamos ver outro texto bíblico, né, que fala justamente isso. A igreja é aquela que administra os tesouros do céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus, disse a Pedro, dizendo à igreja, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar também será desligado. Então ela é a administradora dos tesouros, das graças divinas. E a igreja, como mãe, como pedagoga, claro, ela não distribui assim, mas ela chama o fiel a um verdadeiro arrependimento. Por isso só pode receber as indulgências quem verdadeiramente estiver arrependido e está disposto a cumprir aquelas obras que eu falei anteriormente. Então é limpar de verdade, é purificar o corpo e a alma. E você pode oferecer também as indulgências não só para você, mas para algum ente seu que já faleceu, para os seus entes queridos. Né? E isso não é algo novo na igreja. Não é limitante a quantidade pedida, né? Você pode oferecer para um avô, enfim, e que já faleceu e que morreu, talvez ainda com as suas penas. Você pode oferecer por ele, para que de verdade o Senhor perdoe, purifique de todas as penas e de todos os males. É um ano de graça. A igreja convidando os seus fiéis à vida nova e ao perdão. Todo mundo quer indulgência plenária agora, né, gente? Então vamos viver esse ano jubilar, né? Isso mesmo. Vamos ser ficha limpa no céu também, né, gente? Não é só aqui, não. Isso mesmo. Vamos nos purificar, eliminar as nossas penas, viver santamente este ano jubilar, se confessando, se arrependendo, participando da missa, rezando pelo Papa, fazendo obras de caridade. Isso nos ajuda na nossa vida de santidade. Passamos por um momento agora, né, que foi a morte do nosso querido Papa Francisco. E naquele momento a gente ficou sem um diretor, sem alguém que representasse a Jesus para toda a igreja, né? Fecharam-se as portas do quarto, as portas da igreja e ali foi feito o conclave. Mas nesse período, como que fica o ano jubilar? Como que ficou? Certo, o ano jubilar ele continua mesmo com a morte do Papa. Claro, foi suspensa algumas celebrações, algumas proclamações, como por exemplo estava programado para acontecer dentro do ano jubilar a canonização do beato Carlo Acutis, onde muitos jovens já estavam se peregrinando para estar lá na Praça São Pedro. O Papa morreu no dia 21, uma segunda-feira, e a celebração seria no domingo seguinte, né, logo pós-Páscoa. Então foi suspensa algumas programações, porém as indulgências, as celebrações continuaram a acontecer pelo mundo inteiro. Então assim, mesmo quando a igreja estava vacante, ou seja, não tinha ninguém na cadeira petrina, as indulgências, os tesouros da igreja continuavam a ser distribuídos
pelo mundo inteiro. Sejam aqueles que estavam lá em Roma, né? E quem estava aqui em Paragominas, ou no mundo inteiro. No caso, a gente celebrou aqui com o apostolado da oração, no dia 1º de maio, quando ainda a igreja estava vacante, mas as indulgências foram recebidas por aqueles que participavam. E apesar de o jubileu ter sido proclamado pelo Papa Francisco, o Papa Leão agora vai dar continuidade a esse processo. E qual a expectativa, agora entrando um pouquinho, né, nesse assunto mais atual, a expectativa de ter esse novo Papa? Certo, ou seja, o ano jubilar ele não pertence a um Papa, Sim. Ele pertence à igreja. Então, ou seja, a cada 25 anos ele faz. Mas lembrando também que o Papa ele pode promulgar um jubileu extraordinário, Sim. como foi, por exemplo, em 2015 e 2016, que foi o Jubileu da Misericórdia, o Ano da Misericórdia. São aqueles extraordinários que o Papa tem essa autoridade também de estabelecer. Então, ou seja, ele, claro, ele dá continuidade porque pertence à igreja. E claro, ter o Papa, né, ter alguém como sucessor de Pedro na cadeira petrina significa esta unidade da igreja, né? Seja quem for, mas assim representa nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, a igreja se alegra quando diz habemos Papa, o mundo se alegra, não quer saber quem foi. Só sabe que de fato, quando se tem um Papa, é representante de Cristo, ali a unidade. Interessante que durante o conclave, o mundo inteiro se volta para o Vaticano. Os olhos do mundo, e não só do mundo católico, né? De quem não tem, de todas as religiões, ou quem até não é religioso, os olhos se voltam para a cadeira petrina. É a alegria. Então, ou seja, quando temos um Papa, é essa alegria, este sorriso, essa esperança deste povo cristão católico pelo mundo inteiro. E a gente tem muita esperança, né? Assim, caminhamos sempre unidos ao nosso Papa. Então, a gente tentou aqui descomplicar um pouquinho do jubileu, né? Esse tempo tão especial para nossa igreja. Importante, né? Muito importante, que a gente precisa viver esse momento. E assim, para finalizar, né? O senhor já convidou, mas que o senhor reforce esse convite a viver plenamente o ano jubilar. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, não deixemos a graça do Senhor passar. Aproveitemos este ano jubilar, façamos de verdade um bom exame de consciência. Se estamos vivendo em pecado, por que não abandoná-lo? Por que não fugir dele? Nos confessemos. Peregrine até a sua paróquia, até a sua igreja, até a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Reze na intenção do Santo Padre o Papa, reze pela igreja, porque essa é a nossa missão. Reze a oração do ano jubilar. E claro, busque participar sempre da Santíssima Eucaristia e ter este desejo no coração de nunca mais pecar. Não perca essa graça. Viva este ano de esperança. Viva bem este jubileu. É um presente que a igreja dá a cada um de nós. Que as bênçãos do Senhor possam de verdade derramar chuvas de esperança, de graça sobre você, sobre a sua vida e também sobre os seus entes queridos. Então é com muita alegria e com muito entendimento agora do que é o ano jubilar, né? A gente finaliza esse Pó de Fé de hoje. A gente agradece a você que nos acompanhou até aqui e, claro, também aos nossos patrocinadores, né, Dani? Claro, que eles que fazem nosso programa ir ao ar e ter esse grande alcance, né? E fique nos acompanhando nas programações que virão, que serão bem legais, né, Kevin? E obrigada, Padre, por estar aqui mais uma vez, né, e trazendo esse conhecimento pra gente, que é claro, é muito importante te conhecer e conhecer para amar, que é muito importante. Então, vamos conhecer a nossa igreja e assim conseguiremos viver plenamente a Eucaristia, a igreja e o ano jubilar. Obrigada a todos e tchau, tchau!